Boa noite. No programa Coletiva de Imprensa de hoje, vamos falar sobre a história de Bragança Paulista contada através de fotos. Hoje, a tecnologia cada vez mais tem proporcionado às pessoas a captação de imagens, seja fotos ou vídeos, na mais alta qualidade. Mas quem que não gosta de uma boa foto em preto e branco? Para falar sobre isso, vamos conversar com Luiz Antônio Palombello, que já há anos faz um trabalho de garimpar fotos antigas do município de Bragança Paulista e contar esta história para quem quer ouvir. Luiz Antônio Palombello é encarregado de portaria e segurança na Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista, a FESB, tem 52 anos, é nascido em Bragança Paulista, é casado há 26 anos com Júlia Palombello e possuem duas filhas, Isadora, de 17 anos, e Isabela, de 22. Trabalhou no comércio, em agência de viagem e em banco. Seu bisavô, Libólio Palombello, desembarcou em 1902 em Santos, vindo da Itália, e veio diretamente para Bragança Paulista com 2 filhos. Seu avô, Giacomo Palombello, foi um dos protagonistas da história da linguiça bragantina. Moravam no bairro do Matadouro, tradicional bairro italiano da cidade. Seu pai, Armando Palombello, trabalhou no açougue do Zé Caetano, na Praça do Matadouro e também na fábrica de fumo da família Morales e se aposentou no DER, falecendo em 2008. A ideia de Luiz Antônio Palombello de resgatar as fotos antigas surgiu nos tempos do Orkut, se apaixonando pelas fotos das páginas de Guto La Sálvia e do Sonsim, ambos de Bragança. Hoje possui um grupo no Facebook, o Bragança Ontem e Hoje, através de fotos e vídeos, que conta com um pouco mais de 14 mil membros, continua digitalizando centenas de fotos do acervo da Prefeitura, o material da década de 70 até os anos 2000. Fique ligado! O programa Coletiva de Imprensa vai sempre ao ar às sextas-feiras, às 8 da noite, pelo 39.1, canal aberto para Bragança Paulista no digital, também no 12 da NET TV a cabo para Bragança Paulista e Atibaia, e através da internet, a Rede Mundial de Computadores, pelo altioratv.com.br. Luiz Antônio Palombello, desde já agradeço sua presença em nosso programa e seja bem-vindo. Boa noite, Fábio. Eu que agradeço a participação. Estamos aí à disposição para as perguntas. Quem é Luiz Antônio Palombello, esse cidadão bragantino que ama tanto as fotos e conta a história do município através delas? É uma pessoa que nasceu nessa cidade, hoje eu conto com 52 anos, né? E que ama muito a história da cidade. E venho resgatando isso a duras penas, porque não é fácil, mas aos poucos as pessoas estão liberando seu material para a gente. Conte um pouco mais, como é que surgiu a ideia de buscar essas fotos antigas, como que você teve essa ideia, vou registrar a história do município através das fotos? Perfeito. Eu comecei essa história na época do Orkut ainda, com publicações de pessoas aqui da cidade, assim como Guto La Sálvia e o Sonsim, que eles tinham fotos também, e eu me empolguei. Gostam muito. Antigas. E através deles eu peguei esse gosto e já comecei a coletar as fotos. Então de lá para cá não parei mais, que o Orkut já ficou para trás, mas agora estamos no Facebook. Sem dúvida. Daqui a pouco eu vou pedir para você contar sobre essa nova fase do Facebook, mas Orkut, ninguém se lembra mais e tudo começou naquela época, no início dos anos 2000. Perfeito, no início dos anos 2000. Foi praticamente no final do Orkut. Na época não tinha o grupo, naquela época era mais participativo, eu estava mais na coleta dos materiais. Fique à vontade, pode falar. Eu ficava mais na coleta dos materiais e de lá para cá fui juntando e peguei o gosto e fui pedindo para as pessoas e mandando material. Daí, com a chegada do Facebook, eu montei o primeiro grupo e daí, de lá para cá é só fotos que vêm aparecendo todos os dias. Hoje, mais ou menos, quantas fotos você tem já catalogadas, registradas, colocadas no devido lugar? Tem muito trabalho pela frente ainda, mas os que já estão devidamente
catalogadas, todas, hoje está em torno de umas 100 mil já catalogadas. Mas tem bem mais umas 150 mil ou 200 mil para ir trabalhando em cima delas. São quantas horas por dia, por semana que você dedica a esse trabalho com as fotos? Já dediquei mais tempo. Agora, pelo trabalho, pela correria do dia a dia, eu me dedico menos. Eu já cheguei a dedicar o período da tarde inteira, né? Mas agora na faixa de 2, 3 horas por dia. E essas fotos pesquisadas, é um trabalho bem árduo. Você me mostrou até algumas fotos de pilhas e pilhas de fotos que você vai aos poucos pesquisando, separando. Sim. São muitas fotos mesmo. Só do acervo da prefeitura estão comigo, são em torno de eu acredito que umas 150 mil fotos. Geralmente você recebe foto de muita gente? Sim, de muita gente. Instituições, clubes, igrejas, e o pessoal, com o conhecimento do meu trabalho, eles liberam para mim. Então eu tenho acesso a todos os lugares, pela confiança que depositaram em mim. Esse acervo de fotos que você teve acesso da Prefeitura de Bragança Paulista, uma vez você havia me contado que ocorreu esse contato, que você teve acesso a esse material. Aonde que estava esse material? Como é que surgiu essa possibilidade? Na verdade, eu fui atrás e eu sempre desconfiei que a Prefeitura tinha esse material, né? Daí eu fui atrás no departamento de imprensa, conversei, fui bem recebido na época pelo pessoal e em pouco tempo eles me chamaram e fizemos todo o protocolo legal, tudo via protocolo da prefeitura mesmo. Eu tenho a carta, tudo. O que foi? Está fazendo questão de 4 anos. Sim. 4 anos. E elas estavam todos num depósito na prefeitura, no fundo lá, e já estavam perdendo bichos, meio formigas, tudo assim. Mais um pouquinho, essas fotos iam se perder todas. E mais um lote que estava na garagem municipal, onde carros, tratores, caminhões estavam passando por cima de tudo e tudo. E essas deu o trabalho de limpar elas. Pelo jeito, pelo que você está me contando, parte desse acervo acabou se perdendo. Sim, acho que uns 10% se perdeu, não teve solução. Lá no Palácio Santo Agostinho tinha um material e outro na garagem... E outro na garagem municipal. Quantas fotos? Então, no total, uma faixa de uns 150 mil fotos. E tudo isso era atividades de gestões anteriores, história da cidade. O que contém essas fotos? Dos anos 70 para cá. Obras da prefeitura, inaugurações, construções, asfaltamento de vias, tudo essas fotos importantes para a história da cidade. História de todos os prefeitos que passaram daquela época para cá. Dos anos 70 para cá. Interessante, muita gente não sabe, né, que as fotos, né, são um retrato de uma história, de um momento. Naquela época a tecnologia não era tão desenvolvida, nos anos 70, e as fotos eram uma forma de registrar a história do momento. O cotidiano da época, né? Perfeito, é isso mesmo. A sua história aqui com a TV Altiora, o nosso contato, a amizade que nós fizemos através das fotos foi também, vale até lembrarmos para quem está assistindo Coletiva de Imprensa, o Luiz Antônio Palombello, ele foi por anos e anos colaborador do Altiora Jornal e do Altiora News, porque nós tínhamos, né, sexta-feira, a coluna, a página de nome Agenda Cultural, e que trazíamos histórias da cidade de Bragança Paulista, que eram textos fornecidos pelo saudoso José Carlos Chiarion, jornalista, advogado, ex-vereador de Bragança Paulista. Ele possuía uma coluna no Bragança Jornal Diário de muitos anos, e uma vez a família dele e ele ofereceram de fazer essa parceria com a TV e trazer a coluna do Bragança Jornal também para a TV. E nós criamos a coluna de sexta-feira eletrônica, que era a Agenda Cultural, contando histórias. Eu lembro que faltava como cobrir os textos, aquelas histórias maravilhosas que o seu José Carlos contava, e como que nós vamos trazer para a imagem. A televisão precisa de imagem, precisa de, seja foto, seja vídeo, a gente precisa de imagem para contar as histórias, e nós sofríamos bastante. E aí você surgiu com as suas fotos. Sim, a cada programa, em cima de um tema, eu mandava e enviava as fotos para a TV, né? E foi muito bacana, um período muito bacana, muitas histórias da cidade. E toda semana, eu me lembro bem, mais ou menos
O seu José Carlos mandava os textos na terça-feira, no máximo na quarta, e eu já disparava uma mensagem para você: olha, o tema dessa semana é esse. Perfeito. E daí eu já corria atrás para levantar as fotos, já enviava para você e já ilustrava a matéria. Ficou muito bacana mesmo. E eu vou te confessar mais uma vez, nós sofríamos barbaridade antes de você fornecer as fotos, porque nós tínhamos que pensar onde nós vamos buscar foto, aonde nós vamos buscar uma imagem. Eu me lembro do Colégio José Guilherme, lá embaixo na região do Lava Pés, que nós contamos a história, mas na época você ainda não era nosso colaborador. E nós pedimos para o cinegrafista ir lá fazer imagem, mas faltava aquela coisa, né, do preto e branco, da história do passado, daquele conteúdo, ou a imagem em fotos ou vídeos, e aí nós sofremos bastante. Daí, quando começaram a vir o acervo de fotos suas, a página histórica de sexta-feira foi ganhando força. Perfeito, isso mesmo. E normalmente você vai nessas instituições, escolas, eles não têm o material guardado. Eles não têm, e eu ainda bem que eu tenho tudo separado lá. E daí foi ajudando muito, né? Contribuindo com a história. E ainda falando sobre a página Agenda Cultural que a TV Altiora possuía, eu me lembro bem de tantas histórias que repercutiram, mas uma que marcou bastante, até um fato negativo para o município, muito triste, que foi a história do maníaco de Bragança Paulista, o Bastião Orelha. Você me forneceu fotos de jornais da época que registraram toda aquela história, todo aquele sofrimento que o município passou, e repercutiu bastante aquela história. Eram fotos de jornais da época que você nos forneceu? Fotos de jornais, sim. E revistas, da revista Cruzeiro também lançou uma matéria na época, que foi a nível do Brasil, do país, né? Que foi muito, muito triste essa passagem. Uma história que marcou bastante a comunidade bragantina. Marcou muito, muito, muito. Até hoje se repercute ainda. Sem dúvida. Além do Bastião Orelha, outras histórias, como o inventor do biotônico Fontoura. Sim, Cândido Fontoura. Outras histórias como o Preventório, sim, o Mercado Municipal, o Colégio São Luís. Sim, muita história. E essas fotos, você tem bastante sobre tudo isso? Tem muita coisa separada por temas, tudo. De todos os quadros, o Bastião Orelha, como eu falei, foi o que mais repercutiu. Mas tem alguma foto, seja daquelas que você nos forneceu, ou alguma outra, um assunto de um modo geral, uma foto que você tem um carinho especial, que registrou um momento de Bragança, que está guardada ali em especial no seu coração? Tem. Você sempre tem, né, Fábio? Uma delas é da demolição da catedral antiga. Isso aí marcou muito, não só para mim, eu não cheguei a conhecer a catedral antiga, mas ela era muito, muito bonita, né? E isso aí marcou muito mesmo. E eu tenho algumas fotos da demolição da catedral. Do dia da demolição? Do dia da demolição. Só para a gente lembrar, foi em que ano? Foi em 1969. E aí construíram o prédio atual. Ela foi inaugurada em 1974. E você tem alguma foto especial daquele momento da demolição? Tenho várias fotos. Porque foram vários meses, né, a demolição. Não foi de um dia para o outro. Foram vários por um longo período. Para quem está assistindo o Coletiva de Imprensa, conte um pouco mais. Quais são as outras fotos assim que você também tem um carinho especial, que você gosta de contar e que estão guardadinhas lá no seu acervo? Tem dos clubes, do Tanque do Moinho, tem muitas fotos mesmo. Na época existia o trampolim antigo, a ducha. São fotos muito bonitas. Do Lago Tabuão tem muita coisa também. Desde a época da retirada das taboas, para construir o lago que foi construído, aquele lago ele foi construído na unha mesmo, como se diz, né? Então tem muita foto desse período também. São fotos dessa região que eu acho muito bonita, da região do Tabuão também. Tem fotos da região do Matadouro que você contou que a sua família, os descendentes da sua família, sim, quando vieram da Itália para cá, moraram no Matadouro. Moraram. Meu avô veio e morou no Matadouro e ele foi um dos protagonistas da linguiça bragantina.
E ele começou a fazer linguiça na época, mas não ficou muito tempo. Mas ele trabalhou um tempo. Ele teve a primeira fábrica legalizada aqui na Rua do Comércio, em 1926, mais ou menos. Vamos a um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouco o Luiz Antônio Palombello traz mais histórias. Eu ainda vou deixar para ele falar no início do segundo bloco, sobre essas fotos. Eu quero que ele conte um pouco mais. Deixe ele à vontade para falar sobre essas fotos especiais, sobre o seu acervo, que o pessoal gosta de falar. E também depois vamos falar sobre essa página no Facebook que faz muito sucesso, que traz fotos antigas de Bragança Paulista. Coletiva de imprensa vai para o intervalo, nós voltamos em instantes.